Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana A História de Juana a Virgem. Mas antes, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esto le pasó a Juana. Davi avisa Viviana que não trabalhará hoje. Ricardo visita Davi e pergunta por que ele não irá trabalhar hoje. Davi fala que vai ajudar Joana. Ricardo pede que ele não coloque em risco o trabalho e a amizade com Gabriel. Joana diz a Jenny que acha que Gabriel lhe contratou na cervejaria para tê-la por perto. Joana fala que dói pensar que tudo foi planejado, calculado, desde o início e que suas conversas com Gabriel possam ter sido tudo fingimento. A moça fala que irá para bem longe, onde possa esquecer quem é Gabriel Rubio. Carlos recebe a visita de Jaime. Jaime avisa Carlos que veio oferecer ao Gabriel uma grana para pagar as dívidas da empresa em troca das ações. Carlos fala que Gabriel não quer se desfazer de nenhuma das ações. Jaime acha melhor que eles vendam as ações para ele, mas Carlos sugere que Jaime confie, pois Gabriel resolverá tudo isso sem ter que vender as ações. Jaime liga para Rogério e relata que não conseguiu resolver nada. Rogério fala que Gabriel está encurralado, pois as ações abaixaram muito na bolsa de valores e todos já souberam do lote contaminado de cervejas e mesmo assim ele não quer vender. Jaime fala que se Gabriel continuar assim, a empresa vai falir muito em breve. Inês avisa Gabriel que agendou a reunião dele com o contador. Inês pergunta por Paula. Gabriel fala que ela levará um tempo para se recuperar totalmente. Carlos informa a Gabriel que Jaime fez uma oferta para pagar as dívidas da empresa, em troca dele vender umas ações da cervejaria. Gabriel se nega a vender o que foi legado de sua família. Carlos fala que tudo isso está estranho e acha que Rogério pode estar por trás de alguma dessas tramóias. Paula diz à mãe que precisa ir para casa e chora muito. Paula fala que precisa ficar com Gabriel. Amparo diz que ela precisa estar em observação por mais uns dias. Paula fala que é horrível ficar ali. Amparo diz que não faz bem ela ter essas crises. Paula tem vontade de morrer e pergunta à mãe por que todos lhe olham preocupados e o que está havendo. Ramon e Margarida visitam Jenny. Ramon fala que veio ver como está sua neta. Felipe diz que Ramon chegou tarde demais. Ramon sai e deixa Margarida ali com Josefina e Felipe. Jenny mostra Ramon para Joana e leva ele ao quarto de sua filha. Joana cumprimenta o avô e Ramon diz que sabe que para ela é um completo desconhecido. Mas ela é filha de sua princesa e isso já basta para que ela seja alguém muito importante para ele. Ramon diz que adoraria apoiá-la, caso ela queira. Jenny se emociona com a declaração do pai. Gabriel pede que o tio revise o assunto do autódromo, porque a Astro não pode se aproveitar de sua situação pessoal. Gabriel fala que o único que lhe interessa é que Joana saiba que ele tinha sentimentos por ela antes de descobrir que ela era mãe de seu filho. César diz a Salvador que o engenheiro Rubio se enganou, porque se apaixonou por Joana e depois acabou magoando ela e toda a família dela. César fala que essa família não perde tempo e que agora Joana está até grávida do Gabriel Rubio. Margarida diz a Felipe e Josefina que sabe que eles têm direito de desprezar seu pai pelo que ele fez, mas jura que ele é uma boa pessoa. Margarida fala que seu pai nunca se casou com sua mãe e nem morou com ela, e que até demorou de saber que ela estava grávida. Margarida fala que sua mãe adoeceu e ligou para o seu pai para deixá-la com ele antes de morrer. Margarida chora e fala que seu pai sempre falou dos outros filhos e de Josefina e sempre falava com muito amor e carinho. Daniela vai à casa de Joana saber como ela está. Jenny diz que estão bem tristes e, no momento, Joana está falando com seu pai. Joana diz a Ramon que não tem confiança nele para contar suas coisas. Ramon diz que não é a pessoa indicada para dar conselhos, mas acha que justamente por isso pode ajudá-la, pois sente que ela quer fugir de tudo e a aconselha a pensar bem, pois ele fugiu e errou com tudo isso. Ramon aconselha Joana a falar com Gabriel para saber da verdade sobre tudo o que está acontecendo.
Carlos pergunta a Rogério por que ele pediu para o Jaime falar com o Gabriel para comprar as ações. Rogério se faz de besta e diz que não teve nada a ver com esse assunto. Carlos diz que tem certeza que ele está por trás de tudo isso, tudo que tem acontecido na cervejaria. Rogério fala que Carlos não conseguirá fazer com que ele e Gabriel briguem. Carlos revela que não confia em Rogério, pois ele deveria estar trabalhando para salvar a empresa em vez de perdê-la. Jenny elogia o presente que Salvador lhe deu. Margarida comenta que o amigo de Salvador queria fazer uma foto daquela parecida com a sua. Joana descobre que Paula sofreu um grave acidente e lamenta, pois Paula também foi vítima do Gabriel. Davi chega à casa de Joana e diz que está pronto para levá-la para onde ela quiser. Felipe diz a Joana que é injusto ela ter que ir embora, pois quem deveria ir embora é o engenheiro Rubio. Joana fica sem palavras. De repente, Gabriel aparece ali e pede desculpas, mas fala que precisa falar com Joana. Gabriel fala que não quer brigar com ninguém e nem deixar ninguém incomodado com sua presença, mas precisa falar com Joana, pelo menos por uma última vez. Josefina pede para Joana evitar a dor. Felipe pede que Gabriel saia dali. Jenny pergunta se ele não tem vergonha na cara. Ramon diz que é melhor que Joana e Gabriel falem o que tiver que falarem de uma vez por todas. Joana pede que todos saiam, pois Gabriel precisa falar com ela, a sós. Todos saem da casa e deixam os dois sozinhos. Josefina comenta que não concorda que Joana fique sozinha com Gabriel, porque uma mulher perde autoestima e defesa quando está perto do homem que ama. Felipe pergunta por que a mãe dá bola para os conselhos do pai daquela ali. Margarida fala que tem nome e seu pai não veio ali dar conselhos à toa, mas sim para que ninguém repita os mesmos erros dele. Joana diz a Gabriel que ele lhe fez de boba e não entende como foi tão idiota para acreditar nele. Gabriel fala que desde que a conheceu sentiu algo muito especial por ela. Joana pergunta se é uma bela amizade, como ele disse. Ele fala que seu plano sempre foi amá-la. Joana fala que ele se passou pelo seu amigo para enganá-la e depois queria pegar seu bebê e voltar para Paula. Gabriel diz que ela está muito errada. Ele fala que não disse a verdade a ela, porque ela disse que se encontrasse o pai do bebê, iria para longe. Joana fala que disse isso porque sabia que o pai do bebê só viria atrás dela pelo bebê, mas já tem uma relação com seu filho. Gabriel fala que é o filho deles. Joana fala que é só seu, pois para ser dos dois, teriam que ter concebido juntos, mas que essa criança é só sua, pois essa criança só conhece ela. Joana sente um mal-estar e quase desmaia, mas Gabriel a ajuda. Felipe pensa em entrar na casa, pois não quer que Gabriel perturbe sua sobrinha. Ramon tenta impedir que Felipe entre, mas o estressadinho dá um empurrão no pai. Joana pede que Gabriel não lhe toque, pois está bem. Gabriel fala que precisa que ela acredite nele, pois se apaixonou por ela desde o início. Ele relembra momentos que passaram juntos e fala que tudo aquilo foi real. Ele também relembra ela do beijo que deram e fala que tudo foi lindo e real, maravilhoso. Joana fala que sabe que foi real, mas não entende porque tudo teve que ser assim. Gabriel responde que foi porque se apaixonou por ela e ama ela e seu filho. Joana deixa um vaso cair. Gabriel tenta beijar Joana, mas ela diz que não permitirá mais que ele lhe confunda e pergunta o que ele quer dela na realidade e se é o seu bebê. Ele fala que não quer só isso. Gabriel fala que ama os dois. Joana não acredita nele e fala que ele usou Paula do mesmo jeito que está lhe usando agora. Joana o acusa de não amar ninguém e de só amar esse filho, que é o que ele deseja sobre todas as coisas. Margarida ajuda Ramon. Felipe pede perdão por ter machucado Ramon. Furiosa, Margarida diz que não entende como seu pai fala com tanto carinho deles, pois na real, eles que são os monstros. Felipe fala que o único monstro ali é aquele senhor, que abandonou a própria família. Ramon fala que ninguém conhece a história completa. Joana segue falando com Gabriel, e ele diz que aquele bebê é dos dois. Joana fala que vai desaparecer dali, para que ele não volte a vê-la. Davi fala que Joana não está sozinha. Gabriel diz a Joana que mesmo que ela não queira vê-lo, ele tem direitos sobre aquele menino, pois é pai dele. Joana fala que o bebê é só seu e afirma que todo o amor que sentia por ele vai se transformar em ódio, se ele lhe perseguir.
Jenny pede que Gabriel saia de sua casa e deixe sua filha em paz. Joana também pede para ele sair. Margarida pede perdão a Ramon por ter insistido para virem atrás dessa família. Ramon fala que aqueles são a família de Margarida também e relata que está muito agradecido por ter conseguido conhecer sua neta Joana. Josefina fala que Felipe não o empurrou de propósito e revela a Ramon que não iriam recebê-lo de braços abertos depois de tanto tempo. Ramon a compreende, mas fala que só veio pedir perdão, mas afirma que a partir de amanhã não voltará a incomodá-los, nunca mais. Na cervejaria, Rogério comenta com Manuel que a proposta de Prada não funcionou e que Gabriel não venderá nenhuma das ações, e tudo por culpa do Carlos. Manuel tenta acalmar o pai, pois podem descobrir que ele está sabotando a cervejaria. Rogério fala que cada vez mais é difícil para ele se controlar com o imbecil do Carlos, que se intromete em todos os assuntos do Gabriel. Ele afirma que não se importa pelo que tenha que fazer, mas que irá afundar Gabriel Rubio. Carlos diz a Henriqueta que Rogério não pode suportar que um Rubio tenha sucesso. Henriqueta comenta que ele não pode acusar o velho do Rogério sem provas. Carlos fala que as duas famílias tiveram problemas durante anos e Rogério leva isso no coração e não superou até hoje. Carlos fala que Rogério continua pensando que por culpa dos Rubio a família dele foi à ruína e o pai se suicidou, mas que na realidade foi culpa dos próprios que não conseguiram administrar os bens. O bondoso fala que Gabriel não pode continuar confiando nesse verme do Rogério. Davi comenta com Felipe e a família de Joana que Gabriel sempre está acostumado a conseguir o que quer e agora está irritado com tudo. Davi fala que insistiu para Joana trabalhar na cervejaria e a contratação dela não foi feita por Gabriel. Margarida decide ir embora com seu pai e fala que sabe que eles estão alterados com tudo que aconteceu com Joana. Felipe concorda e fala que só tem que estar a família por perto. Margarida diz que ele, gostando ou não, é irmã dele e Ramon o pai. Ramon se retira, mas antes de sair, olha para Josefina. Josefina diz que adoraria que esse silêncio fosse como há anos atrás, cheio de esperança e alegria. Mas as coisas, ultimamente, têm ficado cada vez piores. Joana diz à mãe que não sabe o que fazer e está morrendo de medo de tomar uma decisão da qual possa se arrepender pelo resto de sua vida. Jenny aconselha a filha a ir morar com a prima de Josefina. Joana acha que Gabriel irá persegui-la por toda a vida para tirar o seu bebê. A moça chora nos braços da mãe. Gabriel visita Paula. Ela fica feliz ao vê-lo e o beija. Paula pede para irem para casa. Gabriel diz que ela precisa continuar de repouso. Amparo revela que Paula já recebeu alta e poderá voltar para casa. Gabriel fica com medo. O doutor aparece para examinar Paula por uma última vez, antes dela ir para casa. Amparo diz a Gabriel que ele ainda é esposo de Paula e não pode abandoná-la. Gabriel fala que entende a situação. Amparo fala que ele deve isso a ela e Paula precisa de paz e amor para ficar tranquila. Amparo pede que ele não mencione nada do divórcio e nem de Joana. Bravo. Jenny comenta com os familiares que nunca viu Joana sofrer tanto. Felipe fala que não sabe como ajudá-la. Daniela também não sabe. Josefina acha que será melhor mandar Joana para outro lugar. Davi sofre e Felipe o agradece por ele apoiar sua sobrinha. Daniela chama Davi para voltarem para a empresa. Eles saem. Jenny pergunta pelo seu pai. Josefina diz que ele foi embora. Ramon comenta com Margarida que ele e Josefina tiveram um casamento feliz e depois da chegada de Jenny e Felipe se tornaram a família perfeita. Margarida pergunta o que aconteceu. Ramon fala que Josefina queria cada vez mais e mais e que começou a ficar chateada porque ele não conseguia trabalho melhor e precisavam de dinheiro em casa. Ele fala que para Josefina ele era um irresponsável, tanto que ela até começou a vender doces na rua para ajudar na renda de casa. Ramon afirma que Josefina queria que ele fosse um homem com um trabalho fixo e o chamava de 1000 empregos e queria que ele fosse algo que não pôde ser. Ramon tosse muito e quase morre. Margarida se apavora e o deita. Ela sai para pedir ajuda. Felipe diz a Jenny que não empurrou o pai de propósito e que até pediu desculpas depois.
Jenny fala que seu pai aconselhou sua filha Joana e a ajudou muito nisso. Josefina diz que Ramon só veio se desculpar e acha que ele não aparecerá mais por ali. Margarida corre pelas ruas e pede ajuda de Memo, pois seu pai passou muito mal. César Pacheco olha fotos de Margarida e está nutrindo um carinho pela mocinha. Salvador chama o amigo e fala que conseguiram sinais das redes sociais do Francisco de Armas, vindo da Espanha. Salvador pede que ele fale com os peritos da internet para investigar tudo o que puder a respeito daquilo. Salvador ainda fala que se César quer algo com essa moça, com essa tal de Margarida, que não perca tempo. Memo chega à casa de Ramon. Margarida sofre, achando que ele faleceu. Memo usa álcool para fazer Ramon acordar. Daniela e Davi estão bem nervosos e não querem mais se aproximar de Gabriel, depois de tudo o que aconteceu na casa de Joana. Davi pede que ela não fale nada para o Rogério. Paula volta para casa. Amparo pede aos funcionários que deem muito apoio a Paula, pois ela está em estado delicado. Paula diz que está feliz por estar de volta, mas o que mais precisa é estar com Gabriel e pede que ele volte a trabalhar com ela, pois precisam engravidar. Rogério pergunta a Camila por que ela surtou ontem à noite e ficou violenta. Camila fala que ele precisa saber que ainda tem o sobrenome de Francisco e, apesar de tê-la ajudado a entrar na cervejaria, não é propriedade dele. Ele pede que ela não jogue com ele. Camila fala que ele também não irá jogar com ela e pergunta qual o interesse dele em afundar a cervejaria Rubio e o Gabriel. Paula diz a Gabriel que não quer ir ao quarto, mas sim ficar com ele. Ele pede que ela descanse, como o doutor pediu. Paula quase desmaia e sente dor de cabeça. Gabriel pede que Tânia a leve para o quarto. Ele fala que tem muito trabalho para fazer, mas que ela estará bem com Tânia e Amparo. Manuel continua muito aflito. Viviana se aproxima e pergunta por Paula. Manuel diz que ela já recebeu alta, mas ficará em observação médica. Viviana fica feliz por ele e pela família dele. Manuel tenta sair, mas Viviana diz que está preocupada, pois cada vez que ele fala com Rogério, fica pior. Ela diz que sabe que ele se preocupa com todo mundo, mas parece que ele não se preocupa consigo mesmo. Ela fala que está ali para o que ele precisar, e se ele quiser falar ou sair para beber algo, para desabafar depois do trabalho, a adoraria. Rogério diz a Camila que não quer afundar a cervejaria Rubio, mas percebe que o Gabriel está a ponto de fazer isso, cuidando apenas das coisas pessoais, e Joana está prejudicando o cara e fazendo tudo passar dos limites. Camila fala que para Gabriel a cervejaria é como sua própria vida e seu legado familiar. Rogério fala que ele perderá tudo e não deixará nenhuma herança para nenhum filho, porque ele mesmo está se encarregando de destruir a cervejaria. Rogério fala que Gabriel tem uma esposa espetacular, que é sua filha Paula. Tem aquela empresa maravilhosa, e em vez de desfrutar da vida e aproveitar os trunfos, ele está obcecado em ser pai. E agora está envolvido com a Joana e afetando sua filha. Rogério fala que ele e Camila poderiam se apoderar de todos os negócios e se tornarem donos da cervejaria. Margarida diz ao pai que precisam ir a um hospital. Ramon fala que não precisa. Ramon diz a Memo que quando disse que tinha os dias contados, falou a verdade e explica que tem câncer de pulmão. E o doutor que o atendia não disse quanto tempo de vida lhe restava, mas que essa doença é traiçoeira. Ramon agradece a Memo por ele sempre ter ficado ao seu lado e ao lado de sua família durante todo esse tempo e comenta que sabe que ele continuará ao lado dela, quando ele não estiver mais ali. Josefina comenta com Felipe que foi um dia bastante tenso, mas fala que o rancor tem seus limites, e quando viu Ramon atirado no chão e ele com tanta raiva, se deu conta de muitas coisas. Felipe fala que não fez de propósito, mas se deixou levar pela raiva, porque não gostou de ser chamado de filho pelo Ramon. Josefina fala que Ramon disse coisas que são verdade,
pois sempre deixou claro que não era a mulher ideal para ele, e Ramon nunca quis se casar e ter uma família. Felipe diz que esse senhor só veio se fazer de vítima, mas não terá nenhuma compaixão pelo idoso, pois nada justifica abandonar a própria família. Josefina relata que o ressentimento não é nada bom e o abraça. Jenny diz a Joana que agora que ela está mais tranquila, vai ver como Ramon está, pois Felipe deu um empurrão nele. Joana se preocupa pelo avô. Joana fala que agora que esteve com seu avô, entendeu o motivo de Jenny ter tanto carinho por ele. Jenny fala que seu pai está muito sozinho e só tem elas duas. Tânia dá para Paula uns comprimidos e fala que ela se sentirá melhor. Paula pergunta por que Gabriel não ficou com ela, se ele lhe ama tanto como ela a ele. Ela comenta que aquela revista está linda. Tânia também os elogia na revista. Tânia pede que ela tome o calmante. Paula pergunta de quando é aquela foto. Tânia muda de assunto e fala que Paula só precisa estar bem e descansar. Gabriel diz a Amparo que não quer ser grosseiro com ela, mas se ela quiser, pode chamar seus seguranças para buscarem as coisas dela para ela ficar com a Paula. Amparo fala que Paula precisa mais dele do que dela. Gabriel diz que não pode agir como se nada tivesse acontecido. Gabriel fala que não teve culpa do acidente de Paula e ainda revela que a piranha o traiu com o Luciano. Salvador vê Jandira na vizinhança e a cumprimenta. Jandira o vê com frutas. Ele diz que trouxe um presente para Jenny pelo aniversário dela. Jandira fala que adora Salvador e os beijos dele. Salvador ri e pergunta o que ela tem. Jandira decide acompanhá-lo para causar incômodo em Jenny. Josefina agradece a Salvador e fala que ele sempre chega trazendo coisas para elas. Salvador fala que é apenas uma lembrancinha carinhosa. Camila diz a Susana que sabe que ela é muito amiga de Daniela e Davi. Por isso, pergunta se Joana continuará trabalhando na empresa. Susana fala que até onde soube, Joana se demitiu, mas ela falou com Gabriel depois e ele está desesperado para conseguir o perdão dela. Susana fala que Joana não quer saber mais nada do engenheiro Rubio e acredita que devem buscar um novo funcionário para o cargo dela. Ramon pede que Margarida não sofra e fala que não gosta de vê-la com pena dele. Ramon fala que ela não ficará sozinha e diz que ela tem Jenny, que nunca irá abandoná-la quando ele se for. Margarida fala que não quer que ele lhe deixe e chora muito, dizendo que quer estar com ele para conversar com ele e tê-lo ao seu lado. Ramon chora muito ao ver a filha sofrendo tanto. Felipe vai ao escritório de Henriqueta e pergunta se ela já sabia que Gabriel era o pai do filho de Joana. Henriqueta diz que sim. Felipe pergunta por que ela escondeu isso dele. Henriqueta fala que Gabriel lhe deu certeza que diria a verdade para Joana. Felipe tem um ataque de ciúmes e a acusa de tê-lo traído e preferido dar razão ao Gabriel. Salvador avisa a Josefina que esteve investigando e Gabriel tem direitos sobre o filho que está crescendo no ventre de Joana. Josefina pergunta se não há algo que possam fazer para evitar que Gabriel esteja vindo ali para assediar sua neta. Salvador diz que Joana teria que contratar um advogado para pedir a um juiz uma ordem de restrição para que Gabriel não se aproxime. Gabriel regressa à empresa. Ele brinca com Davi, dizendo que até que enfim ele veio trabalhar. Davi fala que nunca falta ao trabalho. Gabriel diz que pensou que ele estivesse levando Joana embora da cidade. Davi fala que quase fez isso, mas Joana não quis mais ir. Davi e Gabriel quase brigam aos socos na empresa, mas Carlos entra no meio dos dois. Joana se lembra da última conversa que teve com Gabriel e chora, e o chama de mentiroso. Josefina vai ao quarto da neta e diz que não sabe o que acontece com esse azar que persegue todas elas naquela casa. Josefina fala que engravidou muito cedo e se casou com Ramon por isso. E Jenny também ficou com um cara que a engravidou e acabou a deixando sozinha com Joana. Joana fala que não queria acreditar que as mulheres da família delas têm uma maldição, mas fez tudo certo. Continuou virgem e foi irresponsável, até que acabou grávida por um erro médico. Josefina fala que precisam reconhecer que esse homem, pelo menos, a procurou. Josefina fala que nunca teve simpatia por Gabriel, mas o desejo dele de reconhecer o filho é muito grande. Joana fala que Gabriel só se importa
com isso e que quer tirar seu bebê, mas não vai permitir que ele faça isso. Josefina presenteia Joana com roupinhas de bebê que foram de Jenny, Felipe e da própria Joana. Joana se emociona ao ver as roupinhas e agradece a avó pelo presente. Carlos repreende Davi e Gabriel por terem brigado por Joana. Davi fala que só está defendendo uma funcionária que Gabriel tentou abusar. Gabriel diz que nunca tentou abusar dela e disse que está apaixonado por ela. Davi fala que conhece a obsessão dele de ter um filho, tanto que ele acabou deixando Paula louca, porque ela não pôde dar um herdeiro a ele. Gabriel quase parte a cara de Davi. Davi o chama de pouco homem e cafajeste. Em seguida ele sai, e Gabriel fala que Joana também está apaixonada por ele, como ele por ela. Amparo revela a Rogério que Paula traiu Gabriel e ficou com um amigo modelo, chamado Luciano. Amparo diz que Tânia lhe confirmou e disse que Camila está fazendo todo o possível para se aproximar do Gabriel. Amparo fala que acha que Camila tem um plano perfeito, pois Gabriel a satisfaz como homem e Rogério a mantém com o dinheiro. Amparo fala que Camila só vê Rogério como sugar daddy. O velho fica pensativo. Jenny pergunta ao pai por que ele está de cama. Ramon tosse muito. Jenny fala que percebeu que ele tosse várias vezes ao dia e não parece ser uma tosse comum. Rogério investiga e pergunta a Tânia se é verdade que Camila demonstrou interesse por Gabriel Rubio enquanto esteve ali. Tânia acaba falando para não ser demitida e diz que Camila se sentia a dona daquela casa e passava muito tempo com Gabriel. Tânia também fala que acha que Camila provocava várias discussões entre Paula e Gabriel. Tânia fala que teve um dia que estava limpando o quarto de Camila e em uma das gavetas dela encontrou uma camisa branca com uma foto de dois, coberta por uma calcinha, e na foto ela estava sozinha com Gabriel, e que cortou todos os demais da foto e só estava ela e Gabriel, um ao lado do outro. Tânia suspeita que Camila fez uma macumba para conseguir o Gabriel. Margarida procura Josefina, muito mal. Josefina pergunta se Ramon a mandou. Margarida diz que veio por conta própria e revela a Josefina que seu pai anda muito doente e está morrendo.